Olá, meus queridos anos iluminados decais nerdolas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. A continuação desses Lazy Ranger vai continuar ano que vem, tá? Que ainda tem mais 4 Lazy Ranger para fazer, ainda tem um vídeo do Gozilder, ainda tem mais o material do final de ano novo e de Natal. Então, segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Hoje vamos falar, sim, do Nancy Phantom, sim, do Nancy Phantom. Nancy Phantom é a criatura do Nancy Ranger, aparece em Mega Ranger. Ele aparece como manifestação sombria associada ao mundo virtual e tecnologias distorcidas, utilizada por ilusilões. A essência ligada ao fantasma digital, surgindo como uma personificação de dados corrompidos. É o ódio e a energia maligna acumulada. Nancy Phantom é descrito como entidade artificial surgida no meio dessa combinação. Energia corrompida, sentimentos negativos amplificados pelos Nesirendia e resíduos de batalhas travadas. Ele é a criatura nascida, mas programada, ganhando uma forma física em meio à manipulação de tempo e de espaço digital. Ele tem as habilidades e algoritmos de deformados circuitos de energia negra. A aparência do Nesifanto, você está vendo aí, é fantasmagórica, como se fosse um espectro tecnológico. Sua figura lembra um vulto, uma energia digital escura, com traços que lembram bits, interferências de pixels corrompidos. A função: entrar em sistemas, corromper dados, interferir em comunicações, manipular tecnologia e criar ilusões. Poderes: instabilidade controlada. Ele pode atravessar objetos sólidos. Ele tem a copiar copiar falsos rangers, miragens de tela e mensagens distorcidas, corromper tecnologia, travamento de sistema, desligamento de centros de energia e manipulação dos mechas. A atribuição: derrubar defesas digitais, sobrecarregar equipamentos e paralisar os Mega Rangers. Ele tem alta regeneração. No conflito, ele é vencido. A derrota do Nesifanto consegue rastrear um núcleo digital primário, identificado pela corrupção de energia. Os heróis conseguem destruir o Nesifanto e restaurar a energia corrompida. Agora a gente vai falar, sim, vamos falar de filosofia digital, de guerra psicológica e universo Mega Ranger. Um vasto universo de monstros criados em Nezirendia, poucos representam a forma tão perfeita como as ansiedades do mundo moderno. O Lazy Phantom, mais do que uma criatura simples, mais do que uma criatura e um simples inimigo dos Mega Rangers. Ele é a encarnação de temores tecnológicos, energias que emergiam no final dos anos 80 e expandiam para explosivamente nos anos 90. Vírus digitais, redes de computadores, invasão de privacidade, manipulação de dados, dependência tecnológica, transformações da humanidade. Lazy Phantom não é apenas um arquétipo, ele é um símbolo, um aviso, um espelho que estavam nos tornando. Se o Mega Rangers era a celebração da juventude digital, a ciência e a inovação, Lazy Phantom representa o lado sombrio dessa mesma evolução, o fantasma digital, a criatura feita de dados corrompidos, energia, algoritmos deformados, o inimigo que ataca fisicamente e destrói comunicações, muda causa, muda ambiente e causa paranoia. Ele representa inteligência artificial, vigilância total, deepfakes, cyberataques, guerra cibernética, manipulação algorítmica, dependência tecnológica e limites digital. O Lazy Phantom nasce da manipulação de dados de energia negativa. Ele não é concebido biologicamente, ele é programado, moldado e compilado. Sua origem é uma metáfora clara do mal que emergir dos seres humanos comuns, mas também a tecnologia é usada para os fins destrutivos, como algoritmos corrompidos,
fragmentos de código malicioso, ódio digitalizado, resíduos de batalhas virtuais e energia dos Nesirência. Como se fosse um vírus consciente, um malware vivo. Ele também existe para provar que o mundo digital não é neutro, ele pode ser infectado. É uma concepção brilhante do Mega Ranger, pois a série é o auge da revolução da tecnologia japonesa. Os computadores estavam se tornando domésticos e a internet engatinhava e as empresas de telecomunicações aumentavam. Os medos relacionados à perda de controle de dados crescer. Carl Jung descreveu a sombra na parte da psique, contendo os aspectos reprimidos, medos, instintos, ego, que não admite. No século XX, Jung poderia prever a internet, mas os arquétipos não se encaixariam perfeitamente na tecnologia moderna. Nancy Phantom é a sombra digital dos Mega Rangers. Eles representam juventude, esperança e criatividade e tecnologia positiva. Já o Nancy Phantoms representa medo tecnológico, perda de controle, corrupção digitais, dependência destrutiva. A sombra é aquilo que a sociedade tenta esconder, no caso, a humanidade moderna. Nossa sombra tecnológica é o medo da tecnologia, que se volte contra nós. Jung sempre disse: aquilo que reprimimos cresce nas trevas. Com o digital é literal. O vírus nasce em um submundo sombrio na rede. Em Kendi, ele defendia o valor moral, que depende da intenção, o respeito de dever universal. Aplicando na visão de Nancy Phantom, percebemos que existem os Nancy Rangers, que utiliza a tecnologia sem ética. Kendi, a tecnologia deve ser usada meio para o bem, meio para o bem e não para o mal. Criar algo que uma intenção de destruir o princípio moral e a lógica. Um ser criado para propagar o mal. Nancy Phantom é a série que destaca quem infantilizou. O problema não é a tecnologia, mas sim a quem usa. Já falamos isso aqui em vários QGs, desde HQ e outras coisas. Sócrates acredita que o mal nasce da ignorância, aplicando em Mega Ranger. O Mega Ranger representa o conhecimento. Os Nancy Rangers, a ignorância deliberada. O Nancy Phantom, a manipulação do conhecimento, da sabedoria. Sócrates diria que o Nancy Phantom não é apenas confrontá-lo, mas compreender a natureza. Isso sim os Mega Rangers fizeram. Eles precisam decifrar um sistema de análise e código para estudar o inimigo. Emily Durkheim afirmava que os fenômenos sociais emergem das tensões coletivas. Na década de 90 havia medo de crescente da internet, insegurança tecnológica, dependência de computadores, temor de vigilância, ameaças digitais de vírus. Nancy Phantom encarna isso como tensões, a forma monstruosa. Ele é o produto da sociedade do século XX. Maquiavel analisa Nancy Phantom como um instrumento de guerra psicológica, uma arma de manipulação, um método invisível, uma ameaça que não ataca pelas forças, mas sim pelo medo. Maquiavel também vê como um poderoso inimigo. Ele entra sem ser visto, controla sem ser percebido, manipula sem ser confrontado. Saiba, Stalin acreditava que quem controla a informação controla o povo. O Nancy Phantom seria o sensor manipulador de comunicações, distorcer a realidade, o agente da desinformação. Ele hackeia o sistema, impede a verdade. Chega aos nossos heróis. Ele é um método 100% alinhado com a visão stalinista de guerra. Não vencer a força, mas pelo controle das narrativas. Estamos vendo isso no Bostil. Todo dia, toda notícia é sempre feita uma narrativa. Nos anos 90 foram a telefonia digital, os primeiros navegadores, modems a 56K, redes locais, surgimento de hackers, medo de vírus e a queda de privacidade. Os Mega Rangers, com os Desinfantes, reflete a era o nascimento do vilão do próprio sistema, ataques cibernéticos, phishings, deepfakes, worms, autônomos e a maliciosa e cyberespionagem. É uma visão do futuro.
Para compreender Nancy Phantom, precisamos compreender o ambiente que permitiu o nascimento. No Japão, nos anos 90, a transformação é profunda. Depois, a exubência econômica dos anos 80, a bolha que o país enfrentou, o período de estagnação, marcado pelo colapso em 91. Empresas fecharam, jovens perderam suas perspectivas e a sociedade japonesa altamente tecnológica. A internet começava a se polarizar, computadores domésticos surgiam em cada casa, videogames viravam cultura dominante, hackers e vírus apareciam na mídia, instituições discutiam a segurança digital. O clima dúbio entre o avanço da ameaça tecnológica extremamente que permitiu os Mega Rangers de existir. Nanza Infanta é o filho desse período, é o símbolo dos japoneses e a tecnologia. Nos anos 90, o sociólogo Emmanuel Keynes, você está vendo ele aí? Manuel Keynes, começava a definir o conceito de sociedade de informação, do analógico para o digital, do físico para o virtual, os empregos industriais para empregos de dados, a convivência presencial para a comunicação de redes. O Nancy Phantom é o medo da materialização. Gigantes, criaturas mutantes, seres demoníacos, animais radioativos. Ele é a prova que não se pode, precisa ter mais, não precisa ter músculo, mas sim um código malicioso. O design do Nancy Phantom é glitches virtuais, interferência digital, distorções, pixelização e ruído doméstico. Exatamente como avançado em 97, os erros de transmissão, bugs em IA, códigos aparecendo, deepfakes falhando, terror de glitch subgênero. Mega Rangers antecipou isso décadas antes. Nancy Phantom foi os primeiros monstros japoneses a representar o medo do erro digital, o colapso da informação. Ele também é a contradição ontológica. Não é vivo, mas age como vivo. Não é máquina, mas age como se fosse consciente. Não é humano, mas compreende a intenção. Ele faz o precursor de debates como o que é consciência? IA pode ter vontade própria? Os algoritmos podem ser moralmente julgados? O vírus pode ser a intenção de destruído? Daniel Dennett e David Chambers discutem isso até hoje, que é uma mente. Nancy Phantom é a metáfora de quase mente, um fotofantasma, um protofantasma digital. Yang também afirmava que a humanidade cria monstros simbólicos que representam seus medos coletivos. Skynet, Ultron, agentes da Matrix, o vírus Smith, inimigos artificiais em Super Sentai e Power Rangers. Nancy Phantom é o protótipo desse arquétipo que o adversário digital substitui o humano. Maquiavel dizia: o príncipe precisa aprender a ser raposa e leão. Nancy Phantom é a raposa maquiavélica. Se infiltra, manipula, muda o ambiente, conquista o medo, enfraquece para atacar. Os Nancy Rangers não precisavam de força bruta, mas eles precisavam do Mega Ranger mentalmente, emocionalmente, digitalmente mal. Maquiavel fala que é o monstro digital da obra-prima estética. Stalin controla o meio da propaganda, da censura e da manipulação. Nancy Phantom faz exatamente isso. Corta a comunicação, espalha informações falsas, manipula as telas e engana os heróis com ilusões. Ele age ao total regime totalitário dentro da rede. Estamos vendo no Bostil. E como desce literalmente uma rede, pacote de dados, ele existe um pacote de dados, impulsos eletrônicos, fragmentos de código, energia circulando como se fosse um TCP/IP maligno, assim como um vírus. Ele replica, esconde, disfarça, ocupa as brechas. Ele é um Worms moderno. Ele não depende de um corpo fixo. Ele ocupa qualquer sistema que entrar. Nancy Phantom não foi apenas um monstro, mas ele foi um marco. O medo digital japonês, ansiedade da era da informação, preocupação com cybercrimes, a perda de privacidade, a responsabilidade da juventude do mundo tecnológico. Mega Rangers foi uma série que educou e alertou sobre isso.
estamos vendo da juventude atual. Mesmo com a exibição diferente em temas de Mega Ranger, chegaram através de Power Rangers, que é da cultura Tokusatsu. No Brasil, nos anos 90, começávamos a internet de escada, computadores popularizavam, Cyber Café surgiu, e boatos sobre um vírus assustavam as pessoas. Sim, o vírus do milênio. Nesse Phantom ressoava como essas forças sociais, que também eram um personagem que representa os medos universais. Nesse Phantom na, é mais atual do que em 1997. Ele é um vírus digital e a maliciosa deepfake e vigilância, a guerra cibernética, a informação distorcida. Ele avisa, o digital tem alma própria. Ele não pode ser amigável. Aí, enfrentar monstros físicos já é por si só um desafio emocional. Mas enfrentar um que ataca a mente, percepção e ambiente tecnológico é algo diferente. Mega Rangers são jovens brilhantes, recrutados pela genialidade digital. Era o símbolo da capacidade, denominada Lazy Phantom. A arte inverte essa ordem. Ele faz de tudo para o próprio futuro, transforma em arma para eles. É a psicologia que é atestada em 3 dimensões. Os Mega Rangers operam com Dendel, suítes digitais, Mega Vírus Programa, mechas, programas de vigilância e navegação espacial. O Nancy Phantom invade o sistema, corrompe o psicológico profundo, que deveria alertar. E se a tecnologia falhar? E se o sistema for sequestrado? E se a IA piar? Perdemos a autonomia? A crise de identidade? Yang diria que a sombra se manifesta. Ele revela o ego que ignorou. Os Mega Rangers sempre acreditavam que dominavam o mundo digital. O Nancy Phantom mostra isso ao contrário. É como quando os jovens de hoje percebem. Só as redes sociais manipulam suas emoções, o algoritmo influencia seus pensamentos, suas informações são rastreadas, seus dados podem ser roubados. Essa revelação cria tensão psicológica, um monstro que obriga a vulnerabilidade humana, ameaça invisível. Stalin é o terror invisível. Não tem rosto, não tem forma, não tem. Pode estar em qualquer lugar, não pode ser visto. 1984, no Brasil e no mundo. Nancy Phantom é exatamente isso. Os Mega Rangers enfrentam inimigos que não podem ver. Ele muda de forma, invade o sistema e infiltra nas próprias armas dos heróis. É um terror psicológico. Maior que qualquer tapa físico. A teologia sempre abortou a ideia de entidades invisíveis, espíritos, demônios e seres que influenciam o mundo. Nancy Phantom pode ser interpretado como o arquétipo moderno do espírito maligno do século XXI. No Antigo, o Testamento judaico-cristão, seres malignos como enganadores, manipuladores, criadores de ilusões e corromper a verdade. Nancy Phantom cumpre exatamente esses papéis no domínio digital. Ele é o golem tecnológico, o golem da mitologia judaica, a criatura artificial criada na mão dos humanos, que pode ser contra o Criador, se for mal guiada. Nancy Phantom ecoa como o golem moderno, não feito de barro, mas sim de dados. A tecnologia cristã e grega sempre alertou sobre o pecado híbris, a arrogância humana de querer dominar tudo. No mito de Ícaro, no mito da Torre de Babel, até mesmo a queda de Lúcifer, vemos o castigo da soberba. Nancy Phantom esse castigo, a soberba humana. Ele nasce da crença de controlar o digital e perfeitamente. Não podemos, mas não podemos deixar que Mega Ranger deixe isso claro. Mega Rangers precisam manter fé, razão, disciplina mental, autocontrole, capacidade de discernir e o real do ilusório. Essa mesma luta espiritual que a pessoa reflete em fake news, deepfake, manipulação de mídia, algoritmos viciantes e ansiedade digital. A forma do inimigo digital se tornou tendências em tokusatsu moderno, mas poucos perceberam que Mega Rangers foi pioneiro. O Metal Heroes
frequentemente abortavam ciborgues, sistemas artificiais, inteligências robóticas e ameaças tecnológicas. Isso abre caminho para ser explorado. Giban, Japerson, B-Fighter, Charivan. Sim, a comparação com Kamen Rider. A gente tem os monstros biológicos e mutações como em Kamen Rider Ryuki, Kabuto, Deno, Gai, Zero One e Mega Rangers antecipou a realidades virtuais em Ryuki, ambientes digitais em Deno, IA em comparação Zero One, manipulação da informação em Gain. E Zero One, em particular, é praticamente o filho espiritual de Mega Ranger, se você for ver. O Nancy Phantom é o inimigo perfeito de Naruto e Orobi para Naruto, Orobi ou Metsputsujirai.net. GoBusters, o vírus digitais, Mass, Kill Rangers, os sentimentos interplanetários, Zenkagers, as dimensões paralelas, Dom Brothers, as distorções de realidade, King Ogers, os reinos digitalizados. Tudo isso tem razão, tem raiz com Mega Rangers. Agora, você tem que pensar, Nazifanto foi criado em 97, e a escreve textos, criar imagens, imita as vozes, lê emoções, rastreia os nossos hábitos e decide o que vemos. Nós nos influencia psicologicamente. Se tivermos uma IA hostil, o sistema de dados, infraestrutura, redes, usaria ilusões profundas, deepfakes e manipular a realidade. Países que travam guerras, como ransomware, espionagem digital, DDoS, interrupção de energia, fakes massivas, o espírito do Nazi Phantom. Nazi Phantom não é apenas um monstro de espírito digital, ele é um marco cultural, o medo da era digital, a consciência da vulnerabilidade humana, a sombra de Yang, a manipulação maquiavélica, o controle stalinista, o dilema moral de kantiano, a ignorância socrática e as tensões sociais de Durkheim. É um vírus digital, a IA descontrolada, a manipulação de dados, perda de privacidade e ignorância. Você viu, né? Nazi Phantom, ele é um sistema de destruição. Quantos sistemas de destruição são armados pela sociedade que estamos vivendo, pelo próprio hostil que estamos sobrevivendo a cada dia mais difícil, com amor, narrativas feitas por emissoras, por locais da mídia marrom, falando qualquer coisa para emplacar, já que o povo não lê, não estuda, não busca informação. O Nazi Phantom é isso, a corrupção do povo, a corrupção da sociedade diante do sistema. Quem se liberta do sistema é dado como problema. Você vê isso. Aqui, todo mundo gosta de Timeline, Revista Oeste, Gazeta do Povo. Somos pessoas contra esse sistema. Somos conservadores. Buscamos a nossa vida melhor. Lutamos contra essa corrupção. E essa corrupção só aumenta. Essa corrupção que está no bolsillo só aumenta. Estamos vendo muita coisa acontecendo no mundo. Gerald Ford chegando na Venezuela, indo começar os ataques. Você tem que entender, a sociedade está andando, está se acelerando, mas ao mesmo tempo, a mídia marrom, a grande mídia, tenta censurar a internet, porque quebramos a narrativa da grande mídia. E na hora que você quebra a narrativa da grande mídia, eles perdem o sentido. Então, tome cuidado, tem muito Nazi Phantom por aí, tanto aliado à grande mídia como aliado às linhas vermelhas. Sim, eu sempre falo delas aqui. Essas linhas vermelhas que estão vigiando e corrompendo a sociedade. Os comunos globalistas que querem degrenir e acabar com o mundo humano. Eliminar praticamente quase toda a raça humana. Pensem, o mundo está aí para você aprender, para você compreender. O Nazi Phantom é aquele vírus, aquele sistema que quer te expelir para fora e que quer destruir. Então vamos ser Mega Rangers, vamos lutar pela verdade sempre. A Liga Nerdola, junto aos outros canais da Liga, lutar pela verdade, mostrar a ser honesto, mostrar caminhar corretamente. Obrigado, meus anjos iluminados, decaídos nerdolas.